Bem-vindos ao podcast Que Vida é a Tua? Comigo, Daniel Leitão, e com... Comigo, Daniel Leitão. Comigo, Daniel Leitão, e com... Comigo, Cláudio Almeida. Estava a fazer passagem. Bem-vindos. Muito bem, comigo, nunca tinha percebido essa. Comigo, Daniel. Comigo, exatamente. sim. E comigo, Cláudio Almeida. Claro, desde que me soa bem. Muito bem. Não soa bem, claro que soa bem. Bem-vindos. Bem-vindos àquele que é o episódio Zero. 01. Zero. Episódio zero, porque é um... Porque Mas zero não é nada. Não, mas é da um bocado aqui isto vai ser. Mas é da cultura de podcast. É um episódio teste, é um episódio zero. Então, mas como é que depois... Imagina, quando chegares ao episódio 100, como é que tu fazes? É que... Pois. Se for no 100, já vais no 101. Não, exato. Para festejares mesmo o 100. É o episódio 99. E as pessoas dizem, os gajos são parvos, estão a festejar o 100 e 99. Sim. E depois para a frente é estranho, não é? Quer dizer, bem-vindos ao episódio 125. Na prática mais um. É o 125 mais um. Sim, 125 mais um. Pois, bom argumento, e como tal vai ser o episódio zero, não é mesmo? Porque vamos seguir a é um trend. podcast. Vamos seguir a trend, vamos seguir a trend. É isso. Embora eu acho que devíamos, não é? É o zero. Pensar nisto. É o zero, depois até pode não correr bem, portanto, para a semana, se não correr bem, é o 0.1. 0.1, sim. Depois é o meio, depois é o 0.75. Quando correr bem, episódio 1. O meu único medo é que as escadas decimais vão acabar, sabes? Não, dá sempre para pôr mais um. Sim, dá sempre para pôr mais uma, nunca acaba. Pronto, neste podcast Que Vida é a Tua, vamos falar sobre e com pessoas que a dada altura na sua vida e na sua carreira decidem mudar de vida porque não estão satisfeitas, porque querem algo mais, ou querem algo diferente. Um pouco também como nos aconteceu a nós. Não é? Exatamente, um pouco como nos aconteceu a nós. E agora vejam-nos onde estamos. E agora é para isto. Aqui sentados. Não comentam o nosso, estou a brincar. Portanto, se quiserem ter um podcast, primeiro é mudarem de emprego. Sim. Eu diria mudar tudo. É mudar de emprego, mudar de cidade. Porque depois o trabalho a partir não vai ser um obstáculo, não é? Não vais perdê-lo, exatamente. Portanto, divorciem-se. Quanto menos pessoas em casa, também menos conversas têm de ter, sobra mais tempo para conversar para um microfone. Portanto, não, família é um bocado obstáculo. É muito obstáculo. Portanto, se tiverem filhos, é mandá-los para um colégio interno. E acho que a partir daí estão reunidas as condições para se poder ter um podcast em sossego, assim, com 2 microfones. Agora, para isto ter alguma dignidade que nós temos, vamos ter convidados. Vamos ter convidados, sim, vamos ter convidados. Como tu disseste bem, normalmente vai ser um convidado que vai falar sobre ele. Aqui, como é o episódio 0, lá está, vamos ter connosco uma especialista para falar um bocadinho de o que é isto da mudança mesmo, e percebemos um bocadinho mais o que é que nós podemos vir a ouvir dos convidados que vêm a seguir. Como queremos ser um podcast um bocadinho diferente, né? Portanto aqui uma lefada de ar fresco nos podcasts, o que é que fizemos? Para especialista convidámos uma pessoa que efetivamente estudou e trabalha na área. O quê? Portanto, lamento, estavam à espera de ouvir aqui uma pessoa que uma vez tossiu e deu-lhe uma dor no peito e portanto é especialista em pneumologia. Lamento, aqui é mesmo uma pessoa que estudou naquelas instituições que depois dão um papelinho chamado diploma e ainda por cima foi trabalhar para a área de onde lhe deram o papelinho e portanto temos connosco a psicanalista Ana Teresa Sanganha. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda. Muito Obviamente obrigada. A primeira pergunta impõe-se, independentemente de como tratamos a pessoa, independentemente da pessoa que é, a primeira pergunta é sempre idêntica, que é: ô doutora Ana Teresa Sanganha, que vida é a tua? Olha, eu espero estar à altura do 0. Obrigada pelo convite. Não, sim, a partir daqui, sim. pronto, ok. Sim. Nós já vimos outros sim. zeros de outros podcasts e vai estar à altura de Espero estar à certeza. altura de 0. É normal. Obrigada pelo É o teste. convite. Pronto, cá estamos, não é? Para falar sobre mudança. A minha vida é esta, também mudei. Eu também mudei, como vocês. Não posso. Mudei. Portanto, eu estava a ouvir agora o Cláudio dizer que íamos ter aqui um especialista, porque não porque tossiu, mas eu tossi. E depois... também então isto é um tossi. episódio 0 e 1, afinal temos o 0 e 1, está resolvido o problema. Então, o que é que se passou? Não, o que se passou foi que eu tenho a minha formação em psicologia e depois fiz a especialidade em psicanálise, mas eu fui funcionária pública e trabalhava na função pública, trabalhei durante muito tempo, mas queria, de facto, gostava mesmo de fazer aquilo que faço agora, que é mesmo fazer só clínica consultório. Okay. Portanto, não é que eu não fizesse o mesmo no público também fazia consultas e fazia clínica, mas pronto, teve que ser também uma escolha, porque eu gostava de fazer as coisas de uma outra forma e também teve que haver ali uma mudança na minha vida. Portanto, eu não fiz sempre isto. Do ponto de vista de conteúdo fiz, mas do ponto de vista do formato da coisa, já trabalhei de outra forma, não é? E também fiz uma mudança que implicou também uma mudança de cidade.
Ana, e alguma vez durante esse processo em que decidiu mudar de vida, sentiu o apoio de todos, sentiu alguma força mais negativa por parte de alguém que lhe era próximo, ou até de si mesmo, tipo alguma insegurança que a fizesse adiar ou fazer com que isto levasse mais tempo do que se calhar que era suposto? Sentir o apoio das pessoas à minha volta, senti sempre. Agora, essa questão de ficar ali um bocadinho, de poder haver alguma resistência ou não ser no timing que nós gostaríamos, eu acho que aconteceu-me e acho que é uma coisa que acontece, porque eu acho que de facto só é possível mudar quando há mesmo uma tomada de consciência de que não é aquilo que nós queremos ou que alguma coisa não está bem ou que queremos alterá-la, não é? Porque acho que enquanto não temos essa tomada de consciência, e nós podemos ter essa consciência do ponto de vista cognitivo e sabermos isto não é para mim, eu não gosto de fazer isto, mas lá está, acho que depois tem que haver uma outra parte que tem mais a ver também com o sentir, em que há o encontro destas duas coisas, daquilo que eu penso e que sei que é o melhor para mim, mas aquilo que eu depois sinto e o momento em que eu sinto de facto que aquilo é o melhor para mim, e aí eu consigo fazer a mudança. E esse sentimento tem que ser muito forte, ou seja, é mais difícil mudar quando nós até nos sentimos bem ou confortáveis onde estamos, mas queremos alguma coisa, do que quando já não conseguimos olhar para a cara do chefe ou cheirar o chulé da pessoa com quem vivemos. Que é um bocadinho isso, não é? Porque tem que haver o encontro das duas coisas. Tem de haver, porque eu não é? posso saber isto não é bom para mim, mas ainda não ter sentido aquela necessidade, não, isto é hoje, vai ter mesmo que ser. Quando se dá este encontro entre um bocadinho aquilo que eu estou a pensar e aquilo que eu sinto, a coisa acontece, não é? Mas são coisas que são diferentes e que funcionam muitas vezes a velocidades diferentes, e por isso é que também não é tão fácil, e nós não decidimos assim, olha, amanhã vou mudar. Não é? É uma coisa que às vezes temos que tomar uma consciência. Mas às vezes o desejo pode ser suficiente e não ter. Nós vemos os filmes e dizemos, ok, este TED Talks, esta pessoa mudou, pois, mas esta pessoa teve uma experiência de quase morte, não tem que estar à espera de estar a ver a luz do Senhor para pensar, se calhar é uma boa altura para mudar. Sim, obviamente. Sim. Eu acho que é possível sem. A mudança pode ser numa altura, não é preciso chegar a um extremo, como é óbvio, não é? Mas muitas vezes só se consegue nesse extremo. Quando chega a esse extremo, sim. E às vezes também, sinto que às vezes também não pensamos bem nas pessoas que de facto não mudam de vida, porque também, principalmente numa altura como tivemos agora a pandemia, em que muita gente fez isso, ou mudou de vida porque mudou de profissão, ou porque simplesmente mudou o local onde vivia e decidiu mais para sítios mais calmos e mais campo. Será que o facto de que estas pessoas também não se sentem um bocado à parte ou sentir-se, mas eu não tive este impulso de mudar de vida, é normal? Seria que eu não estou bem, não é? Porque de repente parece uma grande trend, não é? Mas mas é que isto tem mesmo a ver com a tomada de consciência, não é? Porque nem sempre se sente a necessidade de mudar, nem sempre nós também temos noção do padrão que estamos a ter na vida. E portanto estamos bem. Não... Agora, o que acontece muitas vezes é que podemos não nos dar conta de que alguma coisa não nos está a correr bem, ou melhor, nós damos-nos conta de que alguma coisa não nos está a correr bem. Podemos não nos dar conta do porquê, não é? Pois. E que estamos em repetição ali de qualquer coisa que precisa de ser mudada, e que enquanto não tomarmos a consciência disso, aquilo vai se perpetuar. Mas, por exemplo, eu estava aqui a pensar na questão do confinamento. Quer dizer, as pessoas até foram obrigadas a mudar à força. Toda a gente foi para casa. Sim, não é? E aí foi uma mudança que não foi uma escolha. Sim. Não é? Mas é que normalmente depois as pessoas que mudam de vida depois fazem... Não sei, muitas vezes também não sei se é 100% verdade, se é também querem sentir que fizeram a opção certa, portanto gostam muito de embelezar tudo isto e foi a melhor coisa que eu fiz, tipo, foi tudo perfeito e por aí fora. E às vezes eu penso como é que lá está, como é que as outras pessoas se sentem, tipo, será que elas às vezes também podem pensar, será que eu tenho mesmo uma vida perfeita? Será que sou só uma influencer, não é? E então vivemos aqui à volta disto e às vezes também me preocupa o lado dessas pessoas, não é? Tipo, se também teve eu que mudar. As pessoas que não mudam, pois. Não é? Mas pronto, é uma questão contextual. Essa questão da pandemia é muito interessante, porque eu li há pouco tempo um estudo que dizia, era de um site de recrutamento no Brasil, um dos maiores. Estava em .br. Provavelmente, por acaso não lembro do nome. Mas em que eles diziam que neste pós-pandemia cerca de 70% das pessoas que estavam à procura de emprego no site estavam à procura de emprego numa área que não era a sua. 70%. Será que, e a Ana sente isso no seu trabalho, nas pessoas com quem fala, sente que esta pandemia criou-nos uma ideia de que não devemos ficar tão estagnados porque senão o mundo muda por nós,
e vamos ficar assim? Ou acha que assim que encontramos como comunidade as nossas zonas de conforto outra vez, precisamos depois do Covid-19 de uma papeira 27 para voltarmos a pensar na vida? Eu acho que acontece um bocadinho das duas coisas, não é? Mas eu acho que é importante perceber isto, porque eu acho que uma mudança, e uma mudança que seja uma decisão própria, não, por exemplo, o caso da pandemia e o caso do confinamento, quer dizer, foi uma ordem, não é? As pessoas viram-se privadas da sua liberdade. E eu acho que até aí, acho que há muitas pessoas a pensarem sobre estas questões, mas há muitas pessoas que estão nas suas vidas e não pensam tanto acerca das questões da liberdade, não é? O que é que acontece? Acho que as pessoas ficaram privadas da sua liberdade e isso fez pensar, não é? Agora, eu acho que é importante isto, não é? E foi uma mudança, portanto, além de ter sido uma retirada de liberdade, foi uma coisa que nos foi imposta. Agora, nós às vezes, quando mudamos com uma escolha, não é? Há uma tomada de consciência de qualquer coisa que nós queremos alterar. E isso é uma escolha. E uma escolha implica uma perda. Há um ganho, mas há uma perda. Por isso é que às vezes também é difícil escolher, não é? E decidir. Sim. Porque eu, para fazer uma escolha, é uma coisa que é brutalmente livre, eu poder escolher, mas implica uma perda. E implica a tomada de consciência dessa perda. E isto que também o Daniel estava a dizer, a questão das pessoas que será que tenho uma boa vida, ou tentar adorar um bocadinho a coisa, porque é que a pessoa, quando faz uma escolha, convém que tenha a consciência de que há uma perda e depois como é que se vai lidar com essa parte. Porque a mudança também implica um risco, não é? E nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer. A questão é termos um bocadinho esta consciência de isto, pode acontecer isto ou isto. E dentro daquilo que eu imagino que possa acontecer, um lado mais positivo ou mais negativo, como é que eu vou lidar com isso? Agora, eu acho que nesta questão, acho que perdemos um bocadinho a nossa liberdade e isso fez com que as pessoas se confrontassem com essa perda de liberdade e o que fazer com isto, a partir daí. E a verdade é que há muitas pessoas que com esse receio se calhar, de perderem aquilo que têm como garantido no presente, muitas vezes optam por uma solução, qualquer coisa semelhante a uma licença sabática de um ano, para experimentar outra coisa e depois logo se vê, olha, se isto não resultar, mas tem aqui este porto-abrigo, eu sei que vou conseguir voltar. A questão que se coloca é, ao fim de um ano, a pessoa chega assim e pensa, se calhar não é nada disto, ou não resultou bem, ou tentei, mas não deu. Também não é um pouco destrutivo para a pessoa sentir que vou ter que voltar onde eu disse, malta, venho já, mas com aquela esperança tipo, nunca mais vou aqui voltar. Pois é, pode ser um bocadinho frustrante, não é? Mas eu acho que o bom da coisa é, porque esse exemplo que está a dar é muito fixe, porque a pessoa tem a possibilidade de ter tempo, brincar um bocadinho, experimentar e escolher, não é? Às vezes a coisa ainda é tem que ser mais drástica, mas eu penso eu acho que de facto é isso, quando a pessoa ganha o seu tempo, ou consegue arranjar o tempo para poder fazer a escolha, ou poder planear a mudança, eu acho que a coisa tem tudo para correr melhor do que quando não há esse tempo. Agora, sim, será que essa pessoa ao fim de um ano, aquilo que experienciou não foi propulsor de mudança e resolveu ficar no mesmo sítio? Se calhar é uma escolha, não é? Pois, também, ao mesmo tempo, sim. Se calhar é uma escolha. Agora, pode ser uma experiência, vamos imaginar esse ano, pode ser uma experiência, sim, um bocadinho frustrante e a pessoa ter que voltar lá atrás. Mas, de facto, acho que se já fez um movimento de mudança para tentar uma mudança, então talvez não fique só por ali, embora não seja... nós às vezes temos mudanças falhadas e é frustrante, mas quer dizer, eu acho que há sempre uma aprendizagem de qualquer coisa que depois pode ou não ser verdadeiramente transformadora. Eu estava a pensar não só na pessoa que muda, mas até se alguém estiver a ver ou a ouvir, que não seja essa pessoa que está numa mudança, mas tenha alguém ao lado que está numa mudança profunda. Sim. E como é que nós devemos reagir? Estava a pensar, por exemplo, nos relacionamentos, não é? Quando um amigo ou uma amiga acaba com alguém, às vezes temos aquela tendência a dizer, não acabaste com o Mário, então deixa-me aproveitar para dizer, o Mário era horrível, não servia para ti. 15 dias depois ela aparece com o Mário lá em casa, olha, vamos, cadê nós? Então e agora? Se calhar devia ter ficado calado, o Mário, dá cá um abraço. E portanto, a questão é, mesmo em quem está à volta e na própria pessoa, é sempre bom ter esse cuidado, deixar uma porta aberta quando se muda, ou às vezes para ter essa força é melhor demonizar o Mário, nem que seja para depois, se com o Alberto não estiver a correr bem, a gente pensar, bem, mas com o Mário ainda era pior. Eu acho que
pondo nesta perspectiva, portanto, eu vou mudar qualquer coisa ou eu estou a terminar um relacionamento e como é que eu vou lidar com as pessoas à minha volta, o que é que pode ser melhor ou pior para mim? Assim, o que é sempre melhor é nós percebermos a disponibilidade do outro, não é? Se nós temos um amigo ou temos um familiar que, independentemente da nossa decisão, está ali e não está com um sentido crítico e não está com julgamentos e não está com preconceitos, nós sentimos que opá, eu tanto posso chegar ali hoje e dizer acabei com o Mário, como posso chegar ali amanhã e dizer olha, afinal, tudo o que eu te disse eu estive a repensar e estou outra vez com o Mário. E aquela pessoa que está ali diz, opá, olha, estamos aqui, é assim, pronto, já sabes que ele é assim, se não correr bem, eu vou estar aqui para ti também, mas pronto, olha, já sabes, é estar atento, pronto. Eu acho que nós percebermos a disponibilidade dos outros é que nos dá verdadeiramente confiança. É que nós sentimos que temos ali uma rede. Não é? É como, sei lá, atar um atacador. Aprender quando nós somos crianças e vamos aprender a atar um atacador. Se nós tivermos um pai, uma mãe, um avô, um tio, não interessa, quem nos está a ensinar e quem nos está a educar, que seja muito rígido e que ralhe constantemente. Se eu não souber atar o atacador, quer dizer, eu não vou querer atar o atacador à frente daquela pessoa, ou então eu vou estar completamente amedrontada se for tentar atar e nervosa por estar a atar o atacador em frente àquela pessoa que está a ser muito intransigente comigo. Agora, se eu tiver uma pessoa que me diga assim, demora o tempo que tu quiseres, hoje se não fizeres bem, amanhã tentamos outra vez. E tentamos outra vez, e tentamos outra vez, eu vou aprender, eu vou ter outra descontração, porque eu percebo que tenho uma rede, não é? Um bocadinho aquela metáfora da rede do trapezista. Certo. Eu vou atravessar o trapézio. Se eu tiver uma rede, eu vou com uma confiança que não vou, não é? Muito claro. Diferente. E é um bocadinho isto que eu acho que as pessoas que mudam, não é só na mudança, acho que é aquilo que nós todos precisamos, é que nos aceitem como somos e que se errarmos ou se fizermos alguma coisa que não era o expectável, que nos continuem a aceitar, porque acontece a todos. Sim, mais do que estarmos lá a dizer não devias ter eu feito, bem te disse, ou eu bem aquela te disse. Coisa, pá, eu avisei-te, eu tinha-te dito. Portanto, o melhor conselho é sermos a Suíça emocional das coisas. Estás contra ou a favor? Eu sou a Suíça. Eu sou a Suíça. Estou aqui, estou só aqui com os braços abertos. Não vou estar a meter os pés na minha casa, está bem? Exato, não se pode fazer isso. Sim. Aqui, na onda dos estudos que vimos, eu encontrei um também que dava alguns dos exemplos que faziam as pessoas querer a dada altura da sua vida então mudar de vida. E segundo esse estudo, esse artigo, essa mudança de vida muitas vezes é motivada pelo tédio, pela falta de reconhecimento, por estarmos há muito tempo na mesma situação e por sentirmos que temos pouco tempo para nós. Não é estranho que os sintomas sejam muito semelhantes àquilo que nos levam a pedir o divórcio? É isso. É quase isto que se diz que o casamento é uma carga de trabalhos. É um bocadinho. Mas é insatisfação, não é? É insatisfação. Eu acho que o que nos faz mudar é a insatisfação. Insatisfação e se pensarmos um bocadinho a frustração também como derivado de uma insatisfação, não é? Se bem que neste caso é um bocado mais estranho pedir uma licença sabática de um ano, não é? Sim. Embora... Quer dizer, é um relacionamento aberto, não é? Embora, mas por exemplo num divórcio ou num divórcio, quer dizer, uma coisa que demora tempo, não é? Pois é, uma coisa que demora tempo a ser tomada. Aliás, e quantas pessoas se separam e não se divorciam e depois precisam de mais um tempo até, pronto, não, isto tem mesmo que ser, vamos lá tratar dos papéis. Eu acho que sim, que as mudanças derivam um bocadinho daquilo que é uma insatisfação ou daquilo que também já foi uma saturação de alguma coisa e que a pessoa sente que tem necessidade de progredir. Acho que a questão dos divórcios é uma questão complicada neste sentido, porque é engraçado. Eu acho que tudo na vida é uma escolha. Nós estamos sempre a escolher, certo. Estamos sempre a equacionar coisas de manhã à noite. Mas é engraçado que eu acho que nas relações, e quem diz divórcio diz também nas relações de amizade, não é? Nas relações, eu acho que as pessoas, acho que não é propriamente uma escolha. Acho que torna-se impossível. E isto porque é que eu digo que não é tanto uma escolha? E vocês podem me dizer, está bem, mas nós podemos escolher ficar ali ou não, não é? A questão é que eu acho que numa relação em que haja muita insatisfação e que de facto a pessoa está insatisfeita, se escolher manter-se ali, é um bocadinho uma escolha da morte, não é? Eu não estou a ter prazer com nada, eu estou aqui porquê? Estou-me a matar, ou estou-me a anular, ou estou a matar metaforicamente, não é? Mas estamos a secar por dentro, não é?
E eu acho que isso não é tanto uma escolha, é uma coisa que acontece, a pessoa não escolhe morrer, não é? A pessoa ou escolhe sobreviver, a pessoa ou sobrevive, nós não escolhemos propriamente a morte, só em casos muito específicos é que talvez isso possa acontecer. E então eu acho que nas relações é um bocadinho isto, de repente há uma impossibilidade que vai ficando, a pessoa não... Há partes dela que estão a morrer, ou porque não é reconhecido, ou porque não se sente apoiado de alguma forma. O reconhecimento é isso tudo, não é? Sentirmos apoiados, sentirmos vistos, sentirmos respeitados, sentirmos parte integrante da coisa. Com certeza quase todos teremos casais em que percebemos que há uma das pessoas que está altamente deprimida e que está completamente anulada ali, não é? Porque se chega a um extremo que se nós não vivemos as nossas emoções, as nossas coisas, nós secamos mesmo, não é? E se nós fazemos a escolha de, por algum motivo, eu vou ficar aqui porque tem que haver ali um ganho. Eu não estou... Certo, nem que seja a questão social, nem que seja o há que é que ali um seja. ganho qualquer, não é? Sim, Esse ganho pode ser muito traiçoeiro. Exatamente. Pronto. Normalmente as pessoas não pensam assim, mas, que é isso. exatamente, pode ser muito traiçoeiro. Normalmente há um ganho. E há pessoas que se organizam nisto. Agora, estamos a falar nesta coisa de... Não, eu estou nesta relação, estou plenamente nesta relação, esta relação não me satisfaz e eu sinto que estou a mudar e que estou a deixar de ser eu. E sinto que estou a secar, que já não tenho o entusiasmo que tinha, que já não me apetece fazer as coisas que fazia, que já... E pronto, só estou ali. E isto aqui, esta pessoa está internamente a secar, não é? Sim, às vezes e não o se que é nota. que acontece? As pessoas fazem isso de facto, mas às vezes nós vemos casais em que um absorve completamente tudo e o outro está ali mais deprimido Às vezes quando o ganho é financeiro, às vezes estão mortas por dentro, mas estão lindas por fora. Exatamente. Estão espetaculares. Sim, com todas a arrasar, né? Exatamente. Sim. É engraçado que eu tinha esta temática dos relacionamentos já como um tema bastante pesado e agora a Ana juntou-lhe aqui a comparação com a morte, que deixa muito mais... não é? Para aliviar um bocadinho a carga. Mas é engraçado. E agora é engraçado que... morte psíquica. Claro. E não só, fisicamente, não é? Sim, para tudo. Não, mas é engraçado ter também feito essa comparação, porque depois também há precisamente a mesma coisa quando estamos a falar de uma questão profissional ou por aí fora, que são pessoas que estão a fazer algo que nem sequer gostam aparentemente, mas por algum motivo se deixam ficar e têm plena noção que não são felizes ali, mas pronto, mas aqui sempre tenho um segurozinho de saúde, é pouco, mas é bom, não é? E deixam-se ficar ali durante anos e anos e anos. Será-se mesmo só é que num relacionamento eu percebo que posso saber mais qualquer coisa, até ainda que não seja já como antigamente, ou que já não seja como tu for outrora, tínhamos tipo uma espécie de um sentimento. Agora, por um trabalho é algo que é uma obrigação, que é algo que temos, que se lhe, e se a pessoa não gosta de fazer, é mesmo isso, é mesmo uma obrigação. Não é? O que é que, para além da questão económica, o que é que mais nos pode prender um emprego e não arriscar para outra coisa? Eu acho que é mesmo a ver com a nossa experiência de vida. Acho que é mesmo a experiência. Eu acho que há pessoas que têm uma amplitude muito maior e uma capacidade de perceber que há outras soluções, há alternativas, e se eu não fizer isto, eu vou fazer isto, e que têm esta capacidade e têm este entusiasmo, e há outras pessoas que não têm pela experiência de vida, ficaram com mais balizadas, mais fechadas e não conseguem ver grande alternativa a isso. E lá está, e o medo da perda de algumas coisas é bastante superior a este entusiasmo porque é experimentar uma coisa nova e mudar e melhorar, não é? Nestas mudanças que nós vemos, parece que é um denominador comum que temos dinheiro e não temos tempo, que é estranho, depois estamos na cauda da Europa, portanto parece que não temos dinheiro nem tempo, mas as mudanças são sempre, eu era consultor e agora sou artista, eu trabalhava num banco e agora estou a fazer pão. Nunca se vê ao contrário, alguém diz, eu estava farto de fazer pão, tinha tempo para mim, depois o resto do dia fazia pão, fui trabalhar para um banco, não tenho tempo, mas estou cheio de dinheiro. Nunca ninguém diz isso com muito orgulho. Portanto, há de facto uma falta de tempo para nós, é disso que a sociedade mais sofre, e por isso há estas necessidades de mudanças e este quase claustrofobia eu vivo enclausurado numa vida que eu não controlo, é isso? É um bocadinho isso, mas agora estava a falar, estamos na cauda da Europa, não é? Eu acho que eu vou sempre bater à questão da liberdade, porque acho que é um bocadinho por aí. E esta liberdade, não é? Que nós estamos a perceber que agora estão a ser testadas, não é? As semanas de 4 dias de trabalho, não é? Para que os fins de semana possam ficar, as pessoas tenham mais tempo para descansar.
E isto já empresas trabalham assim, não é? Já noutros sítios já se fez assim. Sim. Eu acho que de facto passa um bocadinho por isto, pela liberdade que as pessoas têm nos sítios, nos locais de trabalho e nas empresas onde estão, e seja onde for. Assim, se há de facto alguma liberdade e se há de facto a capacidade, a possibilidade de fazermos coisas que nos satisfaçam, as coisas saem mais equilibradas e as pessoas vão aplicar-se, obviamente, naquilo que têm que fazer e para poderem ter esse tempo para si mesmas e para poderem desfrutar de outra maneira. Agora, de facto, se os empregos são muito rígidos, se há aquela exigência de horário, porque às vezes não é nada produtiva, não é? Às vezes não é nada Certo. produtiva. A pessoa Sim, pode sim, em sim, 2 sim. horas fazer o trabalho de um dia inteiro e se há de facto flexibilidade, que era aquilo que estávamos a falar até na questão dos amigos, quando recebem as más notícias dos casais amigos. Sim. Sim, se há de facto uma flexibilidade, as pessoas organizam-se e de facto há esta coisa, há o reconhecimento do outro e há a confiança no outro, isto tanto para as entidades laborais como para os trabalhadores, não é? Eu como trabalhadora sinto que confiam em mim e eu quero de facto corresponder a isso e vice-versa. E se eu apostar nessa confiança e se eu tiver resultados bons, o que não é? Sim. E por isso é que há empresas onde se pode brincar o dia todo e aquilo ao fim do dia está a funcionar e as coisas estão a brincar no sentido de há empresas que brincam muito, mais criativas, não é? Sim, sim, sim. Que estimulam mesmo o tempo e as interações entre as pessoas e a abstração das coisas e as coisas correm mesmo bem e há sucesso. E portanto eu acho que este encontro, não é? Entre o bem-estar e, de facto, uma obrigação, porque nós temos que nos comprometer, de alguma forma, quem tem um emprego, quem trabalha tem que se comprometer. Acho que o equilíbrio entre estas duas coisas pode ser mesmo prazeroso e dar muitos frutos. E acho que é um bocadinho por aí. Se as pessoas se sentem pressionadas e rígidas, e rigidificadas com o horário que lhes é imposto, sim, as pessoas querem tempo porque nós precisamos de conviver uns com os outros, nós precisamos de nos divertir, precisamos de rir à gargalhada, precisamos de namorar, precisamos de andar na rua, de passear, sentir a chuva, sei lá, tudo, não é? Nos falta um bocadinho, né? Estamos um bocadinho. Porque acho que acima de tudo é uma questão muito cultural. Nós próprios Sim. também não somos amigos de connosco, não é? Portanto, muitas vezes também somos aquela pessoa que também olha de lado para o lado quando o colega está a sair tipo 15 minutos antes ou meia hora antes, Sim. quando tem isto ou aquilo, né? Nós próprios julgamos. Olha, agora uma pergunta mais sobre si, mais sobre aquilo que faz, que é uma coisa que me intriga há muito tempo e nunca tive a oportunidade de perguntar a ninguém da área, que é. Nós muitas vezes quando temos um dia de um dia difícil no trabalho, chegamos a casa e comentamos com alguém. Não estás bem a ver um maluco que me apareceu hoje no trabalho. Sendo alguém que trabalha com psicanálise, pode fazer isto quando chega a casa ou é considerado uma falta de ética? Olha, nós podemos fazer tudo, não é? Porque somos pessoas, não é? Portanto, eu posso chegar a casa e pensar assim, bolas, isto hoje foi difícil. Já dizer que me apareceu um maluco é porque eu até acho o contrário. Nós todos, acho que os meus colegas que nos estiverem a ouvir, é que é assim, nós achamos exatamente o oposto. Nós achamos que quem nos procura é quem está verdadeiramente são e precisa de ajuda para aturar os outros que estão à volta. Pronto, olha, está aí um prisma. Portanto, nós até um prisma, pensamos assim, muito para as nisso, pessoas que é quem nos realmente- procura de facto está a ver a coisa, mas está a precisar de ajuda para Se lidar. reparaste que a Ana tem um excelente olho para o marketing, que agora está a pensar, a pôr Sim, sim. as pessoas. Eu não quero ser estúpido, portanto vou começar a Exatamente. Já procuraste um psicólogo, então o maluco és tu. Muito. Os psicólogos, como é que, nestes períodos de mudança, os psicólogos podem ser vistos um bocadinho como aqueles amigos que nos vêm ajudar na mudança. Ou seja, eu continuo a ter que desempacotar e arrumar as minhas coisas sozinho, mas pelo menos aquele sofá e aquele frigorífico muito pesado, tenho alguém que me ajuda a carregá-lo. Cláudio, é mesmo isso. Já eu acho que uma pessoa que se propõe a fazer um processo psicoterapêutico quer mudar à partida, não é? Nem que seja. Há pessoas que só dizem: olha, eu quero pensar um bocadinho mais sobre mim, quero me conhecer melhor, não apresentam especificamente pontos para mudar, mas só isso. Só eu um dia dizer: eu quero pensar mais sobre mim, ou quero ter um tempo para mim, para pensar sobre mim, sobre aquilo que eu ando a fazer, isto já é uma mudança, não é? E, portanto, as pessoas procuram-nos, mas é que depois é efetivamente isso, porque a pessoa, nesta relação que vai estabelecer com o terapeuta, vai de facto poder experienciar coisas diferentes que são propulsoras de mudança e vai mudando, mas a pessoa está a fazer isso.
está a fazer. Isso é mérito da pessoa. A pessoa não está a fazê-lo totalmente sozinha, não é? E de facto é um bocadinho isso. Eu às vezes digo, como dou ali consultas perto do Marquês de Pombal, às vezes digo aos meus pacientes: pronto, isto temos que subir com uma saca de batatas do Marquês até às Amoreiras. Se formos aqui os dois, se calhar vai ser mais fácil do que. Eu por acaso pensei que a analogia não fosse funcionar tão bem, agora estou arrependido porque os meus amigos vão ouvir e da próxima vez que me ajudarem numa mudança já não recebem a cerveja e dizem: não, eu sou como o teu psicólogo, agora agora cobro-me uma consulta. E eu, não, então está aqui umas gambas e cerveja, não, agora evoluí. No anexo, precisas limpar as lágrimas. Sim, no fim a gente pede os diplomas, mas tens um diploma em psicologia, não. Então toma lá uma imperial, como sempre. Não. Olha, só uma última pergunta. Alguma boa pessoa que esteja neste processo então de pensar mudar de vida e por aí fora, que preocupações é que ela deve ter e que também certezas é que ela deve ter? Acho que certezas não é preciso ter muitas. Eu sei que nós gostamos mais quando há qualquer coisa que é uma certeza. Mas há muita gente que faz isso, né? Há muita gente também que já sabe aquilo que quer e está sempre ansiosamente a procurar à sua volta alguém que valide aquilo que estamos a fazer, claro, não é? Sim. Mas eu acho que para já temos que perceber esta coisa da mudança mesmo. Nós temos estado aqui a falar mesmo no mudar de vida, não é? Porque é o cerne da vossa conversa. Mas de facto é assim, há mudanças e há mudanças. Porque eu acho que há mudanças que são mesmo profundas e há mesmo uma coisa estrutural, um efeito transformador e estrutural nessa mudança, e há coisas que não são propriamente mudanças, aparentemente são assim umas coisas à superfície que pouco tempo depois estarão no mesmo lugar. E eu acho que de facto para mudar estruturalmente, eu acho que nós muitas vezes pensamos que controlamos tudo, mas não controlamos nada. De facto o que nós controlamos é aquilo que talvez possamos fazer com as coisas. De facto, achar que estamos a controlar o exterior ou a controlar, ou ter esta certeza absoluta para o fazer, nós não conseguimos, não é? Nós estamos aqui, não é? Há pouco tempo não tínhamos guerra e agora temos guerra e de facto nós não controlamos nada. O que nós conseguimos controlar é aquilo que nós de facto, a forma como nós nos posicionamos sobre isso, não é? Se eu de facto pretendo mudar, eu tenho que tomar consciência do que é que eu quero mudar, sabendo que eu vou ter ganhos e ter perdas. E que é isso que eu posso controlar. Eu sei que, pronto, se eu escolher isto implica uma perda, o que é que eu vou sentir ou como é que eu me vou posicionar em relação a essa perda. A questão é também o medo deste desconhecido, não é? Vem aí qualquer coisa, se eu de tomar esta decisão, vem qualquer coisa que eu não controlo, não sei o que é, mas porque também estamos agarrados a esta falsa sensação de que estamos a controlar. Aquilo já sabemos. Certo. E já sabemos como é que nos posicionamos perante aquilo. Agora podemos experimentar outra coisa e posicionarmos de outra forma. É um bocado como por o cinto no avião, não é? Pois. Aquela sensação de segurança que... Bom, sim. Não sei se... Sim, exato. Começamos com o blog de viagens. Começamos com o blog de viagens. Ou seja, então não há... se alguém nos estiver a ver e ouvir e pensar, ok, está naquela sensação de sendo que precisa mudar, tem medo, o que é que eu faço? Isto não é montar uma mesa do IKEA, não vem com passo 1, faça isto, mas se houvesse um passo 1, qual é que seria? É essa consciencialização, é dizer, procure, se tem esse sentimento e não o consegue resolver, procurar ajuda, ou sei lá, fazer uma lista daqueles prós e contras, o que é que depende das pessoas mesmo? Eu acho que acima de tudo, ou há um trigger que... as pessoas tentarem sentir as coisas no tempo que é preciso, não é? Se eu preciso tirar uma licença sabática, tira-se a licença sabática. Se houver essa possibilidade, melhor. Se a pessoa de facto sabe o que quer, tem tudo já esquematizado na sua cabeça, mas não consegue dar o passo, sim, porque não? Pode pedir ajuda, não é? Pode pedir ajuda e tentar perceber e entrar num processo em que vai tentar perceber porque é que eu estou preso. Se eu já sei tudo o que quero, se eu sei que é o melhor para mim, então vou tentar perceber o que é que me está a impedir de dar este passo. E sim, pode procurar a ajuda de um psicoterapeuta, mas também pode ser pedir só ajuda a um amigo, não é? Pode ser pedir só ajuda a um familiar. De facto é este respeito por aquilo que estamos a sentir, o respeito por nós próprios, não é? E tentar... Eu preciso de mudar, mas eu não estou a conseguir fazê-lo agora. Tudo bem, então vamos lá pensar porquê. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um ano. Isto é que é importante, não é? Agora, não desistir.
porque aí é que saber que eu posso não conseguir fazer no imediato, mas vou tentar, se não conseguir fazer no imediato, vou tentar fazê-lo a médio e longo prazo, mas vou trabalhar para isso, vou fazer para isso, não é? Isto é que eu acho que é mesmo importante, porque todos temos tempos diferentes, cada um é que sabe de si, cada um tem as suas circunstâncias, não é? Não há uma fórmula Claro. que se aplica para toda a Sim. gente, não é? Ou seja, a única coisa do que estava a perceber, a única coisa que se calhar que nós vamos poder encontrar de consistente nas pessoas com quem vamos falar é que provavelmente foram pessoas que não desistiram, não é? É isso que é a única coisa. Portanto, cada uma não dá para encaixar as pessoas da mudança, não há uma espécie de signos da mudança em que diz, este é um touro da mudança que leva tudo à frente, aquele é um caranguejo da mudança, muda sempre desde que a mãe lá esteja, qualquer coisa. Não, aqui muda para trás. Não dá, não muda para lá, sim, muda para lá, mas os caranguejos são muito caseiros, portanto não há um Eu acho que não há um denominador comum, não é? Excepto Sim. tu não desistir. não desistir e pensar nisto, que é, há sempre alternativa. Há sempre, quer dizer, Não é isto ou nada, não é? não é isto ou nada, Não é isto ou nada, não é exato. agora ou nunca. Há sempre alternativa e podemos sempre voltar para trás. Podemos Isto voltar para o Mário. o que exato. Daniel ainda há bocado estava a dizer é assim, mas qual é o problema de voltarmos para trás? Se for preciso, volta-se lá àquele sítio. Para já não é igual, já estamos a mais à frente porque já experienciámos outra coisa. Mas esta coisa de termos coisas estanques, ou é isto ou é aquilo, ou, não, nós podemos sempre mudar, sempre. Eu posso agora fazer uma mudança brutal, não é? Mudar de cidade, ir para outro emprego, posso chegar lá e não, pronto. Claro que isto acarreta desgaste, claro que isto tem sempre ganhos e perdas, mas é sempre a coisa de equacionarmos, não é? Tudo bem, então eu chego lá, não gosto, o que é que acontece? O que é o máximo, o que é o pior que pode acontecer? Pode acontecer chegar lá e não gostar, depois fico um bocado deprimido e depois fico frustrado e depois tenho que arranjar, então, mas tudo bem, mas há outras hipóteses? Claro que há, então pronto. É um bocadinho esta questão de alternativas. Há redes, as pessoas estão cá umas para viver com as outras, as pessoas ajudam-se. Se nós pedirmos ajuda, as pessoas ajudam. Às vezes não é preciso sequer pedir. Há pessoas que são mais empáticas, há pessoas que estão connosco e que percebem e que se disponibilizam, e isso é tudo bom. E há sempre alternativa. Sim, verdade. Sim. Se calhar vamos passar à próxima fase aqui do nosso podcast. Vamos, exato. Vamos passar. Continuávamos aqui e estávamos a falar sobre nós, estávamos a chorar os dois. E já estávamos aqui, exato, agarrados e a chorar um ganhamos e o que bocadinho. perdemos, fora, Exatamente, não é depois preciso. fazíamos uma fogueira ao fim. Sim. E a Ana a pensar, se calhar não devia ter vindo. Exatamente. Eu não devia ter vindo aqui. Eu sabia que era um motivo para não poder hoje. Não é? Exatamente. Queres falar sobre o próximo segmento? É o próximo segmento. Sim, no próximo segmento nós vamos desafiar todos os nossos convidados que por cá temos semanalmente a trazer alguns objetos com os quais se identificam ou contem uma história sobre a sua fase de mudança de vida, e pedimos isso também hoje à Ana, mas excepcionalmente nós também decidimos trazer, cada um de nós, um objeto que tenha Certo. algo a ver e que Certo. diga, conta algo sobre a nossa história de mudança de vida. Não sei se queres começar, começamos com a Ana. É só para ver. Não, se calhar começamos por nós, que é para depois. então vá. Queria que se acabar sempre pelo mais interessante. E como a Ana vai Bem dizer bom, alguma coisa de acabar em bom, interessante, não é? acabar em Sim, bom. sim. Portanto, começamos por nós e pelas Então vá, mudanças. começa tu. Eu começo pela minha. Qual é a minha mudança? Que nós dissemos que mudámos, mas não dissemos o que é que Pois nós fazíamos também é um erro ou muito o que é que grave, nós um erro muito fazemos, grave, não é? um erro muito grave, não é? Então, o que é que nós fazemos agora? O que é que eu faço agora? Sou comediante, escrevo, sou um dos autores do Isto é Gozar com Quem Trabalha, do Ricardo Araújo Pereira, e portanto, tipicamente é um trabalho que tem muito a ver com a minha formação, que é matemática. Portanto, eu sou formado em atuariado, que é muito giro, As matemática. gargalhadas já vêm à conta matemática. É uma matemática financeira, e é uma matemática, pronto, lá como tu gostas muito do tema morte, serve, entre outras coisas, para Sim, estimar quando é que uma probabilidades pessoa e por aí fora, falece, não é? quando Sim, é que uma pessoa falece, trabalhar nos seguros, e portanto trabalhei muitos anos nessa parte de matemática, na parte de risco em seguros, na área de energia, que não tinha nada a ver com isto. Na altura já fazia um bocadinho de comédia, trabalhei para o Canal Q, fazia stand-up e etc. E portanto o objeto que eu acho que mais me acompanhou antes dessa transição e durante essa transição é um caderninho. E é um caderninho porquê? Porque eu sou uma pessoa de listinhas e muito organizada, andava sempre com o meu caderninho no emprego, ao mesmo tempo às vezes tinha uma ideia ou outra daquelas, como os comediantes têm, que é olhar para uma coisa e dizer, o que as pessoas realmente quando saem de casa fazem? E então os meus caderninhos eram todos muito iguais, meus caderninhos abertos do lado típico normal,
tinham os dados das reuniões e dados muito importantes da empresa e valores em milhões de euros de cálculos muito complicados, e do outro lado tinham. Porquê é que as velhotas, quando acordam de manhã, fazem não sei o quê? Tinha o caderno bipolar. E tinha o caderno bipolar, e tinha sempre o cuidado, normalmente tinha o cuidado de não ter cadernos destes, como eu tenho aqui, que é um caderno liso, exatamente para numa reunião não me enganar, e a pessoa que estava lá, deixa eu ver as tuas notas. Realmente isto sobre velhotas que acordam cedo e vão à casa de banho é muito giro, mas o que é que isto tem a ver com os cálculos das pensões? Não faz nada sobre o nosso, não faz nada sobre lucro, nós. E portanto acho que este caderno representa, eu diria metaforicamente, representa essa ideia que a Ana também já falou, de que nós vamos sentindo, ainda estamos numa fase em que temos... sei lá, 2 coisas que gostamos, e esse sentimento vai-se acumulando de gosto pelas 2 coisas, que às vezes não tem que ser mau, e às vezes temos uma forma de guardar essas ideias bipolares no caderninho, e às vezes olhar para ele e ver de um lado a parte mais séria e do outro lado a comédia também ajuda no cérebro a dizer, ok, isto é separável, mas isto convive com as pessoas, às vezes convive com as pessoas ao mesmo tempo, e temos de saber lidar com isso. Sim, senhores. Tanto caderninho. Um caderninho. Foi bonito. Olha, no meu caso, então, eu sou licenciado em gestão de empresas, ok? E comecei por ter uma profissão que normalmente as pessoas acham espetacular, desafiante, e chegou-me a valer, às vezes visto até como um sex symbol por causa disto, que era consultor fiscal. As medidas passam-se com impostos. Quando eu disse sim. Ficam logo doidas, Sim. falas em IRC e muitas delas começam a chorar e tudo. Mas e então, eu percebi rapidamente que muito do que eu ali fazia, o primeiro ano foi muito desafiante, atenção, mas ao fim do ano percebi que se eu decido fazer aquilo da minha vida, os 20 seguintes iam ser muito iguais àquele. Portanto, fiz uma primeira mudança, que foi fazer um curso, mais até como hobby, um curso de escrita criativa, que depois resultou em alguns convites para escrever para alguns comediantes, esses sim, de renome e sérios, e as coisas foram acontecendo, foi aparecendo as pessoas fictícias, foi aparecendo o canal Q, foi aparecendo alguma participação numa rádio com uma rubrica, e até que eu mudei novamente de emprego, mas ainda em tema área, portanto deixei de ser consultor fiscal para ser o sensualão do analista financeiro, que tantas alegrias me deu, e às tantas, ao fim de facto, era até um trabalho que gostava de fazer, eu não estou também aqui para dizer que era tudo horrível, mas às tantas chega aquela fase em que os dias que eu não gostava de fazer aquilo que fazia eram mais do que eu gostava de fazer aquilo que fazia. E então, na pandemia, então, acho que isso acelerou o processo e fez com que eu pensasse, então, por que não? E então, atualmente, pronto, colaboro com a Benfica TV e tenho um programa da tarde na Rádio Renascença das 4 às 8 da tarde. E pronto, e para os guiões para alguns programas que vão aparecendo e para empresas e por aí fora. E um objeto que me acompanhou sempre e sem o qual não consigo ter feito isto, este agora parece um adolescente de 12 anos, que é o meu telefone. O meu telefone, e tem uma visão tanto positiva como negativa. Tem positiva porque eu consegui organizar aqui toda a minha vida a nível de uma reunião muito importante no trabalho, com um telefonema para dizer quanto é que eu queria para fazer um stand-up num casamento. E também ao mesmo tempo, também era um instrumento que muitas vezes eu ficava a olhar assim, alguns minutos para ele seriamente, porque muitas vezes recebia propostas e eu lembro-me que cada altura tive um convite para participar até numa peça de teatro de comédia, e eu estava excitadíssimo com aquilo, estava muito contente por se ter lembrado de mim para lançar-me um convite para fazer aquilo, quando eu percebo que os ensaios eram dias úteis, das 10 às 4 da tarde, e eu tive que dizer amavelmente, não vai dar. Não é? E começa a tal dor que a Ana falava. Aí começam as coisas a ir uma contra a outra e dizer, isto agora, peraí, estava a dizer. Felizmente, fartei-me dizer que não, e então, pronto, lá está, tem as coisas positivas, também tem as coisas negativas, que eu ficar a olhar para ele. E depois, ainda por cima, isto agora faz um pouco poético, não. Que é português a chamar e por vezes o teu reflexo no telefone, não é? E pensas, idiota. Não. Mas pronto, mas pronto, acho que agora estou no bom caminho, agora estou bem. Sim. Ana, não sei se que objeto nos trouxe, Ana. Eu não trouxe um objeto propriamente que mudou-me a vida. Certo. Mas eu acho que eu trouxe uma coisa que eu acho que a mim muda-me e acho que proporciona mudanças nas pessoas, e por isso é que eu trouxe um livro. Eu trouxe, por acaso trouxe um dos meus favoritos,
e trouxe, eu gosto muito deste escritor, que é o Philippe Roth, e trouxe, por acaso, o Teatro de Sabat, que além de ser maravilhoso, foi o primeiro que eu li dele. Podia ter começado por outros até mais conhecidos, mas comecei pelo Teatro de Sabat e continuo a achar que é o melhor que ele tem. Mas porquê é que eu trouxe o livro? Eu trouxe o livro porque acho que, de facto, um livro, quando é bom, muda-nos. Eu penso que nós só conseguimos mudar em relação, seja com o que for, nem que seja em relação com um caderno, em que eu possa ter várias coisas a coabitarem e ir amadurecendo, ir maturando as minhas vontades e os meus desejos até conseguir, de facto, fazer a mudança. Eu acho que é sempre em relação com alguma coisa. E no caso da leitura, eu acho que até, inclusivamente, até posso comparar um bocadinho com a psicoterapia. Acho que quando nós encontramos um interlocutor, eu acho que estamos chaves. Portanto, se nós conseguirmos isso, um livro pode de facto mudar a nossa vida. E acho que os livros, se forem bons interlocutores, de facto mudamos. E o que aconteceu aqui foi que eu acho que o Philippe Roth é mesmo muito inteligente. Ele não precisa de chamar a atenção para aquilo que vai dizer. Ele diz, ele escreve aquilo que acha que tem que escrever, e acho que é de uma riqueza brutal, cada frase, cada palavra, os múltiplos significados e a profundidade da experiência que ele próprio tem para conseguir escrever isto está ali, é visível, e se nos identificamos com isto é bom, e é um escritor que me faz mudar a cada livro que leio, como há outros, mas este, como foi assim mesmo muito importante, foi o que eu trouxe. Acho que a leitura continua a ser muito rica para os processos de mudança. Pronto, agora temos aqui uma coisa mais pedagógica. Não, muito bem. Acabamos. Isto parecia o fim das crónicas do professor Marcelo com este livro. Muito bem. Ler faz bem. Atenção, ler não é comprar 12 livros e meter as fotos no Instagram. Eu tenho dúvidas de que as pessoas compram todos aqueles livros e efetivamente os leiam. Mas tens de passar também por esse processo, porque senão depois tens uma vida chamada e não tens nada para pôr atrás. Exatamente, então pode ser isso. Pois, podia ter dito isso. Portanto, a Feira do Livro é uma espécie de IKEA. Primeiro vou comprar a besta e depois vou comprar os livros para meter dentro da besta. Às vezes fascina-me. Há gente que de facto lê muitos livros, mas às vezes fascina-me a quantidade, porque é muita gente. E Portugal não é dos países com maior literacia, com os maiores hábitos de leitura, e de repente chega à Feira do Livro, imensa gente no Instagram, vinha às compras, como se fosse 15 livros, e eu, tu não vais às compras comprar 15 livros, isso é uma coisa que eu, quer dizer, tiro uma foto ao pé de um Ferrari, e vi ao stand passear. Está claro porque é que deixámos o objeto da Ana para o fim, claramente, era o que tinha mais. Uma agenda no telefone. Sim, uma agenda no telefone. Não, e a forma como nós falamos, eu acho que houve uma altura em que a Ana pensou, não, realmente hoje é o primeiro dia que eu vou chegar a casa e dizer apanhei 2 malucos. Exatamente. Não vais acreditar nisto. Hoje é o primeiro dia. Não era 1 e 2. Portanto, Ana, muito obrigado por ter vindo. Acho que é um episódio que é indigno de ser chamado zero. É claramente um episódio 1. Sim. Nós queríamos terminar como iremos terminar também com todos os nossos convidados, pedindo para deixar uma mensagem. Que tipo de mensagem, se houvesse um minuto final, o que é que a Ana gostaria de dizer a alguém que está nestes processos? Gostaria de dizer isto, que mesmo que as circunstâncias externas não nos permitam mudar, não nos permitam fazer uma escolha, por exemplo, que internamente nós podemos sempre dizer que não. Podemos sempre fazer essa escolha internamente. E eu tenho que citar com isto, agora lembrei-me de um livro, já estávamos a falar, mas é que lembrei-me, às vezes e às vezes até digo isto aos meus colegas e aos meus pacientes com quem converso horas e horas e aprendo tanto. Há um livro, o Primo Levi, Assiste a um Homem. Há um parágrafo a dada altura que ele descreve o que é obrigado a fazer, portanto, num campo de concentração, o que é que não pode fazer de todo e o que é obrigado a fazer. E a dada altura ele descreve imensas coisas. Eu agora eu não sei citar, não é? Não consigo dizer de qual, mas a dada altura ele diz que nós podem nos obrigar, podem não nos dar roupa,
podem não nos deixar sair de onde quer que seja, podem nos humilhar ou tentar humilhar, podem nos retirar a comida, podem nos quase retirar o oxigênio, mas nunca, nunca nos vão retirar a possibilidade de nós dizermos que não autorizamos para nós. Portanto, eu acho que é assim, temos que nos tentar libertar das amarras internas, porque mesmo que possamos nunca sentir que não há uma liberdade de escolha ou que a circunstância não nos permite fazer essa escolha, que nós internamente podemos sempre pensar, eu é que decido o que é para mim, eu é que decido o que é bom para mim, e termos esta liberdade interna de poder dizer isto. Eu se calhar, por causa do meu ordenado, não vou poder deixar esta empresa, mas eu dentro de mim sei que sou outra coisa e que quero outra coisa, e portanto eu vou continuar a acreditar nisso e vou continuar, mesmo que haja aqui uma circunstância externa a mim que não me permita fazer muito mais. Mas eu cá dentro sei que a última palavra é minha e fui eu que escolhi então estar aqui para talvez chegar mais tarde eu consiga fazer isto de outra forma. Eu acho que isto é importante, mesmo que a gente não tenha a total liberdade, agarrarmos a nossa liberdade interna, porque pá, não é? Podem nos invadir com uma guerra. Nós cá dentro sabemos que não autorizamos. Isso é o mais importante. Muito obrigado, Ana. É uma excelente. Estava a pensar, isto já não só é digno, não só não é digno do episódio 0, como nós não somos dignos de estar aqui. Se calhar vamos embora. Se calhar, na próxima semana está cá a Ana. Está cá a Ana com outras pessoas. Vocês têm que nos fazer rir, que é... Não, fica assim então ao fim o primeiro ou o 0 episódio. O zerésimo episódio do podcast Que Vida é a Tua, com a Ana. Muito obrigado mais uma vez, Ana. Muito obrigado. Ora, é só obrigado por ter estado. E pronto, vamos para a semana então, mais um episódio do Que Vida é a Tua. Até para a semana.